Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos de mensagem. Hoje nós vamos com uma pregação minha, né? Eu anteriormente, os dois vídeos dessa semana, né, foram vídeos de conteúdo, né? Então hoje eu coloquei aí na programação que seria uma mensagem e tal. Então essa mensagem ela é assim, ó, fresquinha, acabou de sair, faz pouco tempo que eu fiz ela, né? Quando recentemente, né, nós estávamos morando em Florianópolis, que foi a cidade onde nasceu o Preg Simples, né, o projeto do Preg Simples. E passamos, eu e minha esposa lá, 3 meses, pouco mais de 3 meses, acho que 100 e poucos dias e tal. E aí, no dia que a gente se despediu de Florianópolis, né, nós passamos um final de semana na casa da minha mãe. Eu tive a oportunidade de pregar na igreja dela, então essa foi a mensagem que eu preguei, totalmente nova, né, falando um pouco sobre o que eu passei, né, como é que foi esse período, né, em Florianópolis para mim. Né? Então, essa mensagem chama Do Barro ao Vaso, né, e eu quero ler com você aí Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o 6. Então, diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali ouvirá uma mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o fez, moldando outro vaso de acordo com sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então hoje eu quero refletir com você sobre essa passagem do livro de Jeremias, mas para isso eu quero levantar com você o contexto histórico desse livro, do ministério de Jeremias. A nação de Israel, ela, por, por nascimento, né, ela teria que ser teocrática. Né? Então, era Deus quem comandava, ou que deveria comandar a nação. Né? E aí a gente conhece um pouco da história, né? E vê tudo que Israel passou, desde o momento em que Moisés livra a nação do Egito, o tempo no deserto, depois o período dos juízes, né? E Samuel, que era um juiz de Israel, né? Ele era o juiz e sacerdote. O povo chega para ele e pede um rei, né? E aí ele fica até que frustrado e tal. Vai falar com Deus e Deus fala assim: olha, não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim. Né? Então, já que eles querem um rei, dá um rei para eles. Então veio Saul. Depois de Saul, né, veio Davi, que aí é conhecido o homem segundo o coração de Deus, que fez muita coisa boa, que também fez as suas bobeiras, que afinal de contas era um ser humano. Né? E aí veio Salomão, o reino de paz, né? De paz e prosperidade, que foi tudo muito bonito, tudo muito belo. Mas depois que Salomão morre, né, o reino se divide. E aí se dividiu entre o reino do norte e reino do sul. Reino do norte ficou as 10 tribos. Então, e o reino do sul ficou apenas com 2 tribos. Então, as 10 tribos que ficaram Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, sei lá, Naftali, Efraim, Manassés, Gade e Levi. Enquanto que ao sul ficaram apenas Judá e Benjamim. E aí esse acabou sendo o nome do reino do sul, o reino de Judá. Né? E em cima ficou o reino de Israel, que era o reino do norte. Embora, teoricamente, por ser mais numeroso, deveria ser mais poderoso o reino do norte. Mas ele foi dominado primeiro. Né? Então, ele teve a invasão dos assírios. E anos depois, e alguns reis depois, Judá estava em baixa, e então, durante o reinado de Manassés, né,
que Jeremias realiza o seu ministério e ele está falando que a nação está prestes a ser dominada pela Babilônia, né? Porque a nação havia se distanciado do Senhor. Então, Israel deveria ser o exemplo para as demais nações, Israel como um todo, todas as tribos. Mas todas as vezes que um homem procura fazer a sua vontade, as coisas acabam dando muito errado. Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham uma ordenança muito clara do que eles não deveriam fazer, e mesmo assim eles foram e fizeram. E aí, isso culminou na expulsão do Jardim do Éden, e isso acabou culminando que, né, o pecado entrou pela humanidade. Então, olhando para essa situação de Jeremias, eu quero que nós possamos trazer isso para a nossa vida, né? Como é que é essa questão do barro até chegar no vaso? Então, em primeiro lugar, o barro ele não tem valor, mas ele é a matéria-prima do oleiro. Fazer barro talvez seja a coisa mais fácil que tem. Difícil é fazer um vaso, né? Então, assim, eu e você, a gente pode pegar aí um punhado de terra e jogar água e pronto, temos um barro, né? Embora o barro do oleiro seja um pouquinho diferente, deve ter mais alguma adição, mas basicamente é água e terra, né? Mas fazer um vaso de barro, né, para nós, ele é um pouco diferente, mas o barro tem em qualquer lugar. A verdade é que nós não podemos fazer, mas o barro é super fácil de conseguir. E fazer barro é super simples. Então, o que acontece? Veja, Deus tem anjos, arcanjos, serafins, anjos ministradores, como o pessoal gosta de falar. Tem Gabriel, Ariel, Miguel, sei lá, enfim, Gael, enfim, sei lá. Tem esses monte de anjo aí, né, que muita gente gosta de dar nome para os anjos e tal. Mas Deus tem todo um exército celestial. E mesmo assim, e seres que não pecam, seres que são perfeitos, e mesmo assim ele decide usar o barro, eu e você, que somos imperfeitos, que somos incapazes. E olha que coisa interessante, né? 1 Coríntios 1, 27 a 29 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, assim, o barro, ele não tem muito valor. Ou melhor, o barro, ele praticamente não tem valor. E assim somos nós. Porque nós somos pecadores, não conseguimos agradar a Deus com as nossas próprias ações, não conseguimos nos salvar com nós mesmos, então nós não temos valor. Mas o barro, ele é a matéria-prima do oleiro. E assim, Deus fez a mesma coisa conosco. Nós somos a matéria-prima do trabalho de Deus. Então, o trabalho de uso não tem grande diferença nessa questão. Mas sim, aquilo em que o oleiro é aquele que dá o valor para o produto. Então vamos pensar assim. Se eu produzisse uma chuteira, por exemplo. Estamos aí às vésperas da Copa do Mundo. Se eu fosse produzir uma chuteira e vendesse como a chuteira do Lucas, talvez, se eu conseguisse encantar algumas pessoas, talvez eu conseguiria vender umas 3, quem sabe. Talvez no máximo R$50, R$100 pela chuteira. Mas, por exemplo, se é o Neymar que vai jogar a Copa do Mundo, dizendo que ele está vendendo uma chuteira, essa chuteira pode valer muito dinheiro. Muitos dólares, muitos reais. Entende? E serão vendidas muitas chuteiras.
Se ele faz o gol na final e dá o hexa pro Brasil, então, pelo amor de Deus, é a chuteira. Nossa, essa chuteira vai valer ouro. Então, é exatamente isso, né? Não é a chuteira em si, mas é quem fala sobre ela. Então, o importante não somos nós, mas o importante é o oleiro que ele faz de nós, né? Então, eu e você somos matéria-prima na missão de Deus. Isso não nos faz sermos importantes, mas isso faz com que sejamos úteis. Nós temos um propósito, mas nós não somos o propósito. O vaso, primeiramente e antes de tudo, ele é barro. Primeiramente e antes de tudo, nós precisamos entender que nós somos barro. Mas muito bem, o oleiro está lá, Jeremias 18,4, vamos ler, e o vaso de barro estava se formando e estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando o vaso de acordo com a sua vontade. Então o que acontece? O oleiro estava ali fazendo, mas não saiu do jeito que era para sair. Então o vaso se estragou. E o que ele fez? Ele fez. Muitas vezes na nossa caminhada, nós acabamos fazendo coisas que não são do plano de Deus. Muitas vezes não é aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, né? E a gente acaba estragando a situação, acaba acontecendo alguma coisa, ou às vezes é um momento em que Deus quer nos tratar de alguma forma, e aí, né, é preciso ser refeito, é preciso ser trabalhado novamente. Uns meses atrás, então, nós mudamos de Marília para Florianópolis, né, por conta do concurso da patroa, e tudo foi uma novidade para nós. Muitas coisas, né? Mas o que eu não sabia era que eu seria o vaso a ser quebrado. Eu não sabia que as coisas iriam pegar para o meu lado, né? Então, eu estava lá, todo bonito e formoso, achando que já era um vasão, todo pronto, enquanto na verdade eu fui quebrado. Na verdade, eu ainda não estava um vaso pronto, e hoje eu ainda não estou um vaso pronto, né? Mas o semivaso estava em cacos, né? Então, eu costumo dizer que a minha estadia em Florianópolis, nesses 3 meses, ela teve a parte maravilhosa e teve a parte muito trabalhosa. A parte maravilhosa foi que, poxa, é, meu, foi. Eu estava morando na praia, eu via o mar da, da janela do quarto, da janela do outro quarto, da janela da sala. Então, eu vi o mar, né, a qualquer momento. Se eu descesse para pegar o ônibus, dava para ver o mar, né? Eu fazia academia relativamente perto, então eu voltava caminhando pela orla da praia, pela areia, né? Infelizmente, assim, por eu ter pegado uma época de frio, né, não deu para entrar tanto no mar, mas só de ver o mar já era muito bom. Cenas maravilhosas, praias lindíssimas que eu acabei vendo, né? Pôr do sol maravilhoso, tem um pôr do sol lá que é fantástico. Então, assim, teve essa parte maravilhosa, mas teve a parte muito trabalhosa. Poxa, assim, pelo fato de eu estar aqui falando no vídeo, já mostra que que eu sou uma pessoa comunicativa, que eu gosto de falar, que eu gosto de estar na frente das câmeras, que eu tenho facilidade com isso. Então, naturalmente, relacionar com pessoas é fácil para mim. E aí, eu chego num lugar onde eu não conheço exatamente ninguém. E eu sei que eu não vou ficar muito tempo, então às vezes não compensa tanto você fazer muita amizade, porque provavelmente você nunca mais vai ver a pessoa. E a primeira coisa que nós fizemos, basicamente, em Florianópolis foi buscar uma igreja, até que nós encontramos. E, para minha sorte, eu encontrei uma igreja onde eu não poderia fazer nada. Nada. Porque para poder ser ativo na igreja de alguma forma, no sentido de desempenhar um ministério, de pregar, de fazer alguma coisa, eu precisaria passar pelo menos 4 meses. Então, assim, basicamente, na hora que eu estaria pronto para começar a fazer, foi a hora de ir embora.
E foram 3 meses sentado, simplesmente participando, simplesmente, assim, vivendo uma vida de membro, né? E foi muito interessante porque de um domingo para o outro, né? A gente estávamos na nossa igreja, tranquilos, onde a gente era super valorizado, tocávamos todo domingo, pregava quase todo mês, né? E de repente, nada. De repente não estou fazendo mais nada. E aí foi o tempo em que realmente eu tive que aprender a ouvir mais e falar menos, né? E aí, claro, a gente acaba desenvolvendo alguma coisa e tal, e foi um período muito, muito abençoado e muito abençoador, até mesmo com as pessoas que eu acabei conhecendo, a célula que eu acabei me envolvendo, né? Mas também teve outro ponto que eu e a Stephanie, que sempre fomos muito companheiros, sempre fizemos muita coisa juntos, agora a gente não fazia quase nada nesse período. Por quê? Ela estava no curso de formação e às vezes ela saía antes de eu chegar, antes de eu acordar. E chegava muitas vezes eu já estava indo dormir, ou estava trabalhando ainda, fazendo alguma coisa. Então, muito correria, né, principalmente para ela e, consequentemente, estava sozinho. Ou seja, eu até fazia academia, mas não eram pessoas do meu círculo de amizade. Estava numa igreja que não era minha e que eu não poderia fazer muito mais coisas do que frequentar. E também a minha esposa estava muito envolvida com o processo lá que ela estava fazendo. Então eu estava sozinho. Então o barro envolvido no processo ele precisa ser moldado, ele precisa ser remoldado, é preciso destruir, é preciso reconstruir. E esse tempo foi difícil. E mesmo percebendo que tudo que estava acontecendo, isso não se tornou fácil. Mas foi nesse período em que nasceu o Prexis. Foi nesse período que nasceu a ideia desse canal. Foi nesse período que nasceu o propósito disso aqui. E um dia eu lembro que eu estava caminhando pela praia, né, logo cedo, e eu entendi, né, o que estava acontecendo, as coisas estavam, o que estava se passando. E naquele momento eu falei para Deus, tudo bem, eu entendo que isso aqui é tratamento, eu entendo que isso aqui é um processo e eu estou disposto a passar por ele, né? E então as coisas, o Prego Simples nasceu, né? E hoje, né, nós estamos em Campo Grande, né? E começando numa nova igreja, começando a conhecer o pessoal, mas agora pelo menos a gente sabe que aqui a gente vai passar muito tempo. E graças a Deus aqui nós temos pessoas conhecidas, nós temos padrinhos de casamento, então pessoas que já são muito queridas nossas, né? Então o processo, esse processo específico ele está terminando, mas o processo ele continua, né? O processo de transformação das nossas vidas ele continua para todo sempre, né? Nós estamos em constante processo de ser moído, remoído, destruído e construído novamente. Então, assim, o processo do barro ao vaso é que primeiro o barro ele não tem valor, mas ele é a matéria-prima. Em segundo lugar, nós precisamos entender o processo. Nós precisamos curtir o processo. Em terceiro lugar, é o vaso pronto. Jeremias 18, 5 e 6 diz: então o Senhor dirigiu-me a palavra à comunidade de Israel. Será que não posso agir assim com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, a comunidade de Israel. O vaso muitas vezes é admirado
Contudo, o vaso, ele só é admirado mesmo se contém algo dentro dele. É difícil você encontrar simplesmente um vaso, que vaso bonito, e que não tenha nada dentro. Um vaso que não tenha nada dentro, que não esteja nada o adornando, é um vaso sem utilidade, é um vaso inútil. Então, o vaso ele pode ser bonito, mas se tiver flores, se tiver decorado, aquilo ali ainda vai embelezá-lo ainda mais. Então, nós não somos simplesmente vasos para ser simplesmente vasos bonitos. Não, nós somos vasos porque nós temos uma missão, entendeu? E que essa missão é aquilo, o fruto por realizar a missão de Deus é aquilo que vai coroar ainda mais esse vaso. O Senhor Jesus é aquele que coroa o vaso. Então, o vaso, para ser admirado, ele precisa ter algo a mais. Ele precisa ter um conteúdo. E o nosso conteúdo tem que ser o Senhor, o nosso conteúdo tem que ser as obras que nós fazemos pelo Senhor. Para que então nós possamos ser vasos de Deus. Né? Nós precisamos ser quebrados, moldados, remoldados, moídos, remoídos. Eu lembro que quando eu decidi que queria ser pastor, eu sonhava, assim, na época era aquele hype enorme. Né? Eu sonhava em ser pastor da Lagoinha, queria ser pastor da só a maior igreja do Brasil na época, não sei ainda se não é a igreja hoje, mas eu queria ser pastor da Lagoinha, eu queria... eu lembro que naquele momento eles estavam mais ou menos, acho que no CD 6, 7, que foi o auge logo ali depois do Preciso de Ti. E muito bem, mas eu era adolescente, então eu fui pro seminário. Então eu queria apenas ser pastor da minha igreja, né, da minha igreja de origem, queria trabalhar lá. Mas aí nunca deu certo, né, depois que eu me formei. E depois eu simplesmente queria ser pastor. Queria, independente de onde fosse. E nesse caminho aí a gente já tá indo basicamente para a quinta cidade. Porque basicamente eu comecei o ministério pastoral basicamente casado, né? Então uma diferença de 6 meses. Então a gente morou em Lins, morou em Londrina, morou em Marília de novo. Foi para Florianópolis e agora a gente está em Campo Grande. Então é a quinta cidade em 7 anos. E hoje, depois de todo esse tempo, a única coisa que eu penso é que eu quero ser um vaso para ser usado por Deus. Eu quero ser útil na missão de Deus. Independente do que seja aquilo que Ele quer que eu faça. O tempo passa, a gente amadurece, os sonhos se renovam. Né? E a ideia do Pregue Simples é justamente essa. Né? Também está incluso nessa ideia da missão, de ser útil na missão de Deus, que é poder ajudar as pessoas que têm interesse em começar a pregar, que querem aprender a começar a pregar, que já pregam, mas querem se desenvolver. A minha ideia não é ser um mestre que sabe tudo, mas aquele que ajuda as pessoas até mesmo a se tornarem cada vez melhores. Então, assim como Deus tinha a comunidade de Israel nas mãos, assim Ele tem a nossa vida. A realização do sonho é maravilhosa, mas o processo para isso também é aquilo que alguém já disse, que o essencial é invisível aos olhos. Então, o processo é aquilo que passa desapercebido, porque nós estamos no meio dele, mas no processo onde a gente aprende muita coisa. E aqui eu não estou vangloriando o passar pelo processo, mas nós devemos aprender a aproveitar o processo. O vaso é ali a conclusão do processo, mas durante o processo é onde nós aprendemos as melhores lições. Uma das coisas que eu amei foi um momento em que tudo isso aqui surgiu, foi porque eu pude ajudar uma pessoa
fico dando aula, literalmente dando aula. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu pude ensinar a pessoa algumas técnicas, algumas coisas da pregação, aquilo que eu passo aqui no canal, e pude ver que aquela pessoa precisava de ajuda e que ela fez bom proveito daquilo que eu pude ajudar ela. Então, o Pregue Simples ele se resume basicamente nisso aí. E esse processo ele vai continuar e vai começar outro, e eu serei quebrado, você será quebrado, e nós seremos refeitos, porque é o Senhor quem dirige a minha, a sua vida. Né? E até o dia que estaremos prontos finalmente para sermos vasos de honra e estaremos com o Senhor na eternidade. Então, é por isso que hoje eu compartilho com você aquilo que eu vivi, aquilo que estou vivendo, e acredito que posso estar falando com você. E que você se lembre de uma das palavras de Jesus que está em João 16:33. Eu lhe disse essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E Salmo 62, versículo 5, que diz: descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Então, essa é a mensagem de hoje, do barro ao vaso. Que Deus abençoe você.